Então, por isso que eu falo que 30 milhões de reais não é difícil olhando a longo prazo. Só que todas as empresas têm que estar alinhadas para o mesmo fim e a gente tem que ter equipe muito bem pronta para executar. Porque isso aqui é uma estratégia e toda estratégia, ela pode ser o mais linda possível. Se ela não for executada, de nada adianta. Meu nome é Guilherme Schumann e vou te mostrar como eu vou faturar 30 milhões de reais nos próximos 12 meses. Fala, senhores. Bom dia. Pô, chegar cedo hoje, cara. Porra, Café com estratégia hoje. Na lata já começou aqui, já viu? Boa. Ó, hoje, semana 1 do Na Lata. É. Deixa eu ver esse cafezinho aqui, ó. Fala, Boto! Cor de rosa. Bom dia, bom dia. Cor de rosa. Digiteira. Cada um tem um apelido aqui. Aqui é só figurinha carimbada. É o Boto. É o Digiteiro. O Digiteiro tá até embora, você viu? Ó. Já ficou preocupado aqui, já saiu. Daqui a pouquinho tem live. Este é o replay da live de quarta-feira. Hoje o tema é como prosperar o escritório através de um time de vendas e comercial. Essa é a semana 1 da série Na Lata, a semana que a gente começa a enfrentar os primeiros problemas dentro do planejamento. Vocês viram no último episódio que a nossa meta é buscar 30 milhões de reais, mas meta apenas no papel de parede vira ansiedade. E é com isso que eu quero te mostrar nesse episódio de hoje como nós iremos faturar os 30 milhões de reais e como nós vamos desconstruir todos os valores e metas e tipos de canais de venda, como nós iremos atingir isso com o nosso time atual, com nossas empresas atuais. E para contar um pouquinho mais para vocês com detalhes, por que o Na Lata? Bem, gente, eu estava agora nos Estados Unidos e como eu contei para vocês, tudo que eu quero ter um dia, seja de meta, de bens pessoais, de coisas familiares, eu acabo escrevendo. Mas porque eu vejo que quando eu coloco isso no papel, eu faço aquele compromisso pessoal e começo a instalar no meu subconsciente o que eu quero realizar. E eu estava lá nos Estados Unidos e eu vi a possibilidade de poder escrever um texto na Coca-Cola. Então eu escrevi aqui primeiro as empresas, né, algumas que eu tenho aqui, Schumann Advogados, Impact Mind, que eu vou contar para vocês ainda nesse episódio o que são essas empresas aqui, ó, advocacia de impacto. E eu falei, cara, eu quero atingir 30 milhões de reais. É uma coisa que eu determinei na minha vida que eu vou fazer acontecer. Não vou perder minha saúde por isso, mas eu quero atingir, eu sei que isso é possível. Por que não, então, colocar na lata? E aí surgiu o nome dessa série, Na Lata, os 30 milhões de reais, até porque, qual que é o meu projeto? Ao final dos 12 meses, quando nós atingimos isso aqui juntos, se for antes ou aos 12 meses, nós iremos abrir e eu vou tomar essa Coca-Cola junto com a audiência, eu quero fazer acontecer e eu sei que nos próximos 12 meses, se você seguir alguns passos que eu vou mostrar de erros e acertos, vocês também vão atingir o Na Lata de vocês, que pode ser 30 milhões, 1 milhão, 50 milhões, enfim, qual é a sua meta pessoal. Mas eu vejo que é muito importante a gente determinar e escrever as nossas metas. Tanto que eu coloquei no vídeo anterior e eu vi que poucos de vocês colocaram aqui abaixo. Qual que é a meta de vocês? Façam um compromisso não só na lata, no papel, mas coloca aqui abaixo quanto vocês querem atingir nos próximos 12 meses. Uma coisa importante pra gente não criar ruído entre nós todos aqui, tá? Senão eu não quero demonstrar minha pior versão pra vocês durante os próximos dias. Quarta-feira que vem é 29. É uma semana do nosso Jornal da Sala Secreta. A gente tem que trazer algo mais palpável, senão a gente vai ficar só na expectativa de conversinha, tipo igual agora, assim, a gente conversando, beleza, parte mais eu sei, se passou aqui, ok. Mas pelo comitê de receita que a gente quer construir, que já tá sendo falado isso aqui, já tem quase um mês, tá distante. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade entre nós pra falar, cara, beleza, não sei fazer o comitê de receita. Aí eu vou procurar pessoas que sabem fazer. Pra orientar todo mundo, ajudar todo mundo. Sim. Qual é a responsabilidade de cada um dentro do crescimento daquele mês. Sim. Eu já passei esse problema aqui em 2 imersões, 3 imersões já, com o time de marketing, né? De, cara, chegar lá, na véspera, o cara não entregar. Eu não vou passar com isso aqui de novo. Não, a gente nem tem espaço pra isso, né? Então, mas esse é o motivo. Esse é o problema. Não tem espaço. Só que se der alguma merda no planejamento, tipo assim, na véspera, não tem, a gente vai trocar uma peça de vocês aqui e vou estar fudido, porque eu vou ter que achar alguém no mercado. Então eu não quero. Esse que eu comentei aqui é pra gente não ter dificuldade pra onde nós estamos indo. Tem um cara indo muito pra lá, sendo que a linha tá aqui. O que eu quero que você entenda aqui? Nós estamos muito atrasados para este mês. Nós programamos uma meta
um pouco mais arrojada. Natural que para fazer 30 milhões em 12 meses eu vou precisar desconstruir isso em uma crescente, até chegar mais ou menos a um teto de 2,2, 2,4 milhões de reais de faturamento, mas isso é feito passo a passo. O que acontece é que esse mês nós estamos a mais ou menos 40% do resultado do mês. E eu vejo com um olhar muito crítico que nós estamos bem distante para fazer isso acontecer neste mês de abril. Nós precisamos ter muita rotina, porque na rotina semanal, e inclusive aqui nós fazemos ela todas as quartas-feiras, eu reúno com um comitê de receita, onde cada um tem a sua responsabilidade. Aquele que é preocupado por fazer vendas, aquele por trazer leads orgânicos, aquele por pensar em lançamentos para poder dar picos de vendas. Todo mundo tem um papel importante dentro do comitê. Aquele que não consegue cumprir a sua função acaba atrapalhando essa engrenagem que está sendo montada. Veja bem, são 60 pessoas no total. É muita gente trabalhando, mas existem alguns pilares de lideranças que têm muito impacto dentro do organograma da operação. E por isso que eu falo para vocês hoje, até uma preocupação minha deste mês. Hoje eu estou mega atarefado, estou mega cansado. Se fosse falar para vocês assim, eu queria estar gravando aqui, não seria verdade. Eu estou com uma agenda lotadíssima de atendimentos. Isso porque eu estou tendo que atender mais alunos, porque, é claro, é o momento agora de reconstrução de agenda, muitos alunos novos estão entrando, só que faz com que o Guilherme, que tem um papel de muito impacto em outras operações, muito impacto na parte estratégica, tenha que estar mais próximo de questões muito operacionais. Isso é um papel para você também levar de aprendizagem. Se você está muito perto da operação hoje, naturalmente, quem está pensando em crescimento? E nós, líderes, donos, CEOs, precisamos entender que tá tudo bem a gente fazer algo operacional, mas é muito mais importante nós estarmos em posições de impacto. Aquilo que nós fazemos hoje está gerando mais impacto para aquela construção do futuro? Se sim, seu lugar está certo. Nem que seja uma questão operacional. Agora, se não, precisa repensar a rota. Hoje, o meu momento eu preciso entender que minha equipe de CS aqui, que está comigo nos bastidores dos alunos, por exemplo, do educacional, não está conseguindo organizar minha agenda de maneira devida. E aí faz com que eu tenha que atender um volume de alunos muito grande. Naturalmente, o Guilherme fica um pouco mais distante do estratégico do time, um pouco mais distante de conteúdo, e naturalmente essas coisas trazem mais impacto do que estar na operação. Não que não seja importante atender alunos, tá? Eu adoro fazer isso, eu adoro servir, esse é o meu propósito. Mas eu sei que para esses 30 milhões de reais, as próximas semanas, vocês vão ter que ver um Guilherme muito mais assertivo em liderança, a dar o caminho para esse time e, com certeza, pensando em como a gente vai resolver o problema que está se construindo ou aquele problema que está travando o nosso crescimento. E para explicar o como a gente vai atingir esse valor de faturamento, eu preciso que vocês entendam primeiro a dinâmica das empresas que eu lidero hoje. Como eu falei sempre no episódio anterior, eu tenho um escritório de advocacia. Foi onde tudo nasceu. O Guilherme foi construído como advogado e, através da advocacia, começou a construir com vários tijolinhos as outras empresas que existem hoje ao lado do escritório Schumann Advogados. Só que, apesar do Schumann Advogados deter boa parte do crescimento e do faturamento, para atingir esses 30 milhões de reais, ele vai deter uma fatia de talvez 1/3 do faturamento total. Um pouquinho mais que isso. Depois que o escritório nasceu, eu comecei a entender que o que nós tínhamos no escritório, aquela organização, a forma de pensar fora da caixa, era um divisor de águas para outros advogados. E nesse caminho, nasceu a Advocacia de Impacto, uma empresa onde, além de promover imersões, vários programas de acelerações para advogados, várias mentorias, várias consultorias individuais para escritórios, a partir do Advocacia de Impacto, comecei a perceber no mercado que muitos alunos tinham dificuldade em coisas que nós já tínhamos resolvido. Por exemplo, tecnologia. E aí nasceu a outra empresa, que é a Leadlift, uma empresa que presta serviço de CRM, uma ferramenta para os escritórios terem times comerciais mais organizados, dados, métricas e ter um local onde respondem aos seus clientes. Depois, a gente percebeu que os alunos precisam muitas vezes de tráfego pago, entender como escalar isso no digital. Aí nasceu a ScaleX, uma empresa que não só presta inteligência artificial para advocacia, mas também performance em tráfego pago, que a gente sabe que são dois multiplicadores de resultados. Assim por diante, nós construímos um ecossistema, onde todas as empresas se retroalimentam. Nós trazemos alunos, o aluno precisa de alguma outra coisa da Scale e assim da Leadlift. Nós temos o escritório de advocacia, que também está crescendo de maneira bem pujante, mas nasce um problema. Aonde eu vou recrutar todas as métricas e dados de todos os nossos negócios?
onde eu vou conseguir colecionar as vendas feitas pelo tráfego pago da Scale com o financeiro do escritório. Então nasce o Impact Mind. A Impact Mind é a empresa onde ela coloca a gestão na palma da mão do advogado, onde nós conseguimos alinhar toda a parte de financeiro, de vendas, de marketing, de pós-venda, de planejamento estratégico, enfim, de RH também dos nossos times, tudo em um lugar só. O Impact Mind veio para isso, colocar todo o nosso resultado, crescimento em um lugar só e na palma da nossa mão, integrando todos os sistemas, para que eu não fique mais baixando vários sistemas diferentes e tenha que ficar correndo atrás ali de cadê o número X, tá na planilha Y, e o time ficar sem a comunicação toda e a clareza dos números em um lugar só. Conforme a gente vai crescendo, vocês viram que eu contei no episódio anterior, eu sou mega empreendedor. Eu sempre estou buscando soluções que fazem sentido com o meu propósito, que é servir um cenário nacional e que também fazem sentido com a entrega para aquele público específico. Então veio o Schuma Advogados, Impact Mind, Leadlift, ScaleX, veio a Advocacia de Impacto. E aí surgiram outras duas empresas, que são através de outros dois experts. Um é o Léo, com Forja Treinamentos, onde ensina direito bancário, marketing, posicionamento digital para advogados. E o outro é o Arquimedes, com o Instinto Empreendedor. É o ecossistema para empresários do ramo de varejo, onde ensina também gestão, vendas, tecnologia, ou seja, o que eu falo para vocês. Quando você vai crescendo, vão chegar pessoas para sugar o seu tempo, para te atrapalhar, por causa de inveja, mas também vão surgir oportunidades. Se você não tem a operação bem montada, você não consegue abraçar a oportunidade. Se você abraçar a oportunidade sem a operação bem construída, vai se perder no meio do caminho. Ou seja, nós criamos um ecossistema chamado GS Group, onde todos eles estão abaixo de uma mesma visão, visão de crescimento, visão de servir. Até porque não dá para faturar R$1 milhão sem antes impactar 1 milhão de pessoas. Fechando assim, nós temos aqui todas as unidades de negócio, ou chamado também de BUs, ou seja, são 7 empresas diferentes com squads diferentes, com pessoas, líderes, mas também com obrigações de entregar uma meta específica para atingir esses R$30 milhões. E como advogado, com minha OAB na mão, minha vontade sempre foi, eu preciso ser ferramenta de transformação na vida de algum cliente. Quando eu passei a ser muito mais empresário do que advogado, inclusive nasceu a Advocacia de Impacto, porque minha vontade era, eu preciso impactar o maior número de pessoas. Então eu quero te mostrar que a maioria das vezes nós vamos errar em contratação, vamos errar na liderança, vamos errar em algum projeto, vamos errar em alguma estratégia, mas se você pegar tudo isso e levar para si, certamente essa série, que é uma coisa muito pessoal, pode ser uma ferramenta de transformação na sua vida. E esse é o meu propósito. Agora eu quero te mostrar na prática como a gente vai realizar tudo isso comigo lá no escritório. Vamos lá. Bem, nós estamos aqui em Alphaville, na minha casa hoje, onde eu tenho uma estrutura montada para poder fazer com que eu consiga cuidar da família e também atender os clientes e fazer minha vida profissional. Mas a gente tem uma sede já rodando em Vilhena, Rondônia, que é uma sede bem grande, onde tudo começou, a nossa matriz. A sede aqui de Alphaville vai ser maior do que a de Vilhena, a ideia é fazer uma base aqui também, mas enquanto isso eu fico aqui na minha operação interna, né, para ficar perto da família e tudo mais, e aqui é onde o jogo acontece. Então, aqui tem um pouquinho das minhas coisas que eu trouxe lá de Rondônia quando eu mudei, para aqui para Alphaville, os livros. O mais importante, muita gente não sabe, né? O Guilherme é advogado, tem pós-graduações também, eu me preocupo demais com a entrega, né? Então, eu falo que o estudo não pode ser levado como brincadeira. Então, sou pós-graduado em Direito Civil, Direito Processo Civil, Empresarial pela FGV. As pessoas perguntam assim, Guilherme, como é que você aprendeu essa parte empresarial? Tá aqui um pouquinho, gente, ó. Aqui eu tenho alguns eventos que eu fui, algumas mentorias que eu passei também como aluno, além de pós-graduações, muitos livros que eu já li. E mais importante, tudo alicerçado com conhecimento e também vivência prática. Então, depois de atender muitas pessoas, eu digo que aqueles 10 anos que eu contei para vocês ali no episódio anterior, empreendendo, me ensinaram muito mais do que qualquer livro, qualquer pós-graduação, qualquer evento, porque a vivência nos ensina muito. E é sobre isso que eu falo aqui hoje nesse vídeo. Dar direcionamento para vocês não errarem como eu errei algumas vezes, isso é muito importante. Então são mais de 20 mil horas aplicadas a vivência com alunos, consultorias, vivência também prática, vivência em livros e sempre levando para vocês ali de maneira mais descomplicada possível aquilo que eu vivo. Tá aqui, ó, que eu falei das latinhas para vocês, ó. As latinhas estão aqui já separadas,
30 milhões de reais, algumas das nossas operações, que eu falei para vocês, o Impact Mind está aqui, ó. Então a gente está acompanhando aqui já de maneira organizada todo o faturamento do mês que eu contei para vocês. Ó, a gente está um pouco atrasado aqui, ó, 33% batido de faturamento. Receita está bem avançado, né? A gente conseguiu bater uma receita legal, mas está bem distante do que eu queria que fosse nessa atual metade do mês, vamos dizer assim. Eu quero ainda levar esse resultado mais próximo possível. Custa o que custar realmente, eu sei que tem muito para fazer. E agora, para passar a visão para vocês aqui de como a gente pensou e como vocês deveriam pensar também em estrutura. Quando a gente olha, pessoal, a meta de 30 milhões de reais, ou qualquer o valor que você queira colocar aí, isso aqui, mais uma vez, é meramente um alvo. A ideia é, eu preciso desconstruir isso de que forma? Primeiro, quais produtos eu vendo? Então a gente tem aqui, como são múltiplas empresas, cada empresa possui, então, ou seja, cada unidade de negócio, né, a BU, possui seus produtos, cada produto possui o seu valor, seu ticket médio. Depois, eu preciso entender quais são os canais de vendas que eu vou utilizar para atrair pessoas para comprar os meus produtos, e aí eu faço uma divisão, que eu considero aqui mensal e semanal para acompanhar todo o meu progresso dos 30 milhões de reais. Então hoje o que a gente montou? Por exemplo, para esse mês aqui, eu tinha meta de vamos botar aqui, 1,5 milhão, tá? 1,5 milhão para ficar mais redondo para vocês. 1,5 milhão de reais, 1,5 milhão de reais para faturar. Nisso, eu separei aqui de acordo com as empresas, as BUs, e separei aqui de acordo com os produtos de cada BU. O que eu faço toda semana? Toda quarta-feira, pós-live, inclusive se você não vê minhas lives aqui, já acompanhe toda quarta-feira, 9 horas da manhã, tem a mesa de sócios com vocês para contar algum ajuste que nós fizemos, ou essa semana foi sobre vendas, já tivemos também sobre liderança, enfim, conteúdos bem densos para vocês avançarem também. A gente, pós-live, a gente reúne com um comitê de receita, onde cada um vai trazer como impactou na receita do mês. Cada um com a sua responsabilidade, que foi até um trecho que eu postei para vocês aqui um pouquinho, de uma discussão ali, um pouco mais quente, porque não estava tão claro o comitê daquela semana. E a visão é, se eu coloco aqui 30 milhões de reais, até deixa eu zerar para vocês aqui, ó. Pegando essa visão de desconstrução, porque meta foi feita para ser desconstruída, senão vira ansiedade. Pegando a visão aqui, se eu preciso faturar, por exemplo, 1 milhão, deixa eu pegar até o valor certo aqui, ó, 1 milhão 720 milhões de reais, eu vou dividir ele por 4 semanas, eu preciso bater 430 mil reais semanalmente. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Para bater esse valor, por exemplo, se eu tenho aqui um ticket médio de um produto de 30 mil reais, eu sei que eu preciso fazer na semana 14 vendas. E aí, para atingir as 14 vendas, eu preciso saber quantos clientes eu vou atender para alcançar essas 14 vendas. Neste caso aqui, vou imaginar que eu tenho uma conversão do meu time médio de 25%. Até tá no sistema isso aqui, inclusive, tá? Eu sei que meu time hoje, para atender, ele vai atender 10 pessoas, ele vai fechar em torno de 2,5 vendas por 3 vendas a cada 10 pessoas, ou seja, 25% aqui no total, né? Então, para atingir aqui 14 vendas, vamos fazer um cálculo aqui agora. Eu tenho que fazer aqui, ó, tenho que trazer para o meu time semanalmente 55 oportunidades. Essas oportunidades vão chegar, naturalmente meu time vai atender, comercial, e eu vou atingir essas 14 vendas no valor de 30 mil reais médio para atingir os 430 mil reais mensais, que por consequência é um pedacinho, uma fatia da pizza que eu vou atingir aqui dos meus 30 milhões de reais, que é esse primeiro mês. O que é importante? E é até para vocês levarem isso, e por isso foi uma discussão nossa interna aqui. Se não tem 55 oportunidades, não adianta, eu não vou bater o faturamento. Esquece, pode ter o melhor time comercial possível, não vou atingir, porque é uma ciência. Eu tenho que bater 55 oportunidades. Só que como eu faço isso? E é essa a discussão do comitê de receita. Cada um tem que trazer uma fatia desse montante aqui para o comercial. Então, a gente sabe o que? Orgânico, ou seja,
produção de conteúdo ali no Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais, tem que me trazer aqui, por exemplo, 30% disso aqui. Então, de lá, eu tenho que trazer aqui, 55 vezes 30%, eu tenho que trazer em torno de 16 leads para o time comercial. Eu sei que meu tráfego pago, ele tem que deter pelo menos 60% vamos botar 50% aqui, tá? Então, 55 vezes, divide por 2, né? Botar 28 redondo aqui, 28 leads em uma semana, tá, gente? E botar aqui outros canais, que daí entra aqui indicação, influencer, são mais de 15 canais disponíveis, a gente usa aqui mais ou menos uns 8 canais, inclusive tem no Impact Mind também, em outro episódio a gente pode mostrar para eles ali alguns canais que nós utilizamos. Mas aqui em outros canais eu vou pegar a diferença, então 28 leads mais 16 menos 55, tem que achar 11 leads aqui de recuperação de base, disparo, enfim, outros canais. Cada comitê, cada pessoa do comitê de receita tem que falar, olha, tem que trazer os leads orgânicos. Então ele sabe que se ele não bater 16 leads para as empresas, não vai bater a meta semanal. Assim como a nossa equipe aqui de tráfego pago, assim como a galera de lançamentos, assim como a galera de pós-venda, enfim, eu tenho que ter este cálculo básico. Eu posso em algum momento mostrar um outro cálculo um pouco mais robusto para vocês, mas esse cálculo básico, ele tem que ser distribuído, porque se eu sei que esse cara vai trazer 28 leads, naturalmente eu sei o impacto que ele tem dentro do meu faturamento ali das minhas vendas do mês. Então eu sei que o cara que for trazer 28 leads, ele vai trazer para mim aqui, de receita no mês, 7 vezes 30 mil reais. Ele vai trazer esse cara aqui, vai trazer 210 mil reais de receita na semana. Esse cara aqui, 16 vezes 25%, né, que é a conversão do time de vendas, deu 4 vendas. 4 vendas vezes 30 mil reais. Esse cara vai ter que trazer por semana 120 mil reais. E esse cara aqui, 11 vezes 30%, perdão, 25%, né, do time comercial, dá 3 vezes, bem, 90 mil reais. Ou seja, para eu encaixar aqui bem o meu faturamento de 430 mil reais, eu sei que cada comitê, vamos dizer assim, cada responsável pelo comitê tem que me trazer o número de leads e, por consequência, o time comercial, que daí eu digo o seguinte, né? O comitê, ele é na vertical. Então tem que ir orgânico, tráfego, pós-venda, por exemplo, né? Só que o comercial é na horizontal. Essa é a visão. O comercial ele é o mesmo para todos. Então o comercial é uma linha de uma outra liderança, um outro líder aqui é responsável por fazer o seguinte, cara, o time comercial vai estar pronto para atender 25% de conversão. Se fizer mais, amém, porque daí ele consegue pegar o maior número de leads possíveis. Se fizer menos que isso aqui, aí no comitê de receita o pau quebra aqui, ó, esse cara que a gente vai cobrar. Então, para vocês entenderem de maneira bem rápida aqui nesse vídeo, esta é a forma que a gente vai desconstruir os 30 milhões de reais. Todo mês eu vou abrir o mês e vou falar, gente, esse mês a gente tem que bater X valor. Como? Através desse canal, esse canal, aquele canal. Então no próximo mês, certamente eu vou apresentar toda a estratégia montada para vocês. Esse mês agora, como a gente está construindo para vocês ainda a série, mostrando o que vai ser feito, a gente não mostrou a parte interna do comitê de receita, só alguns bastidores, né? Mas no próximo mês a gente quer mostrar, olha, esse mês é X valor através de cada canal bonitinho, e se não cumprir, já sabe, né? A gente vai contar para vocês qual foi o erro. Então, meus amigos, para atingir esses 30 milhões de reais, ou sua meta pessoal, desconstrua ela em produto, canal e, claro, quem é responsável por qual receita, e saiba que é muito mais sobre rotina do que apenas uma meta no quadro. Cara, isso é o que acontece com muitos alunos. Eles acham que tipo, 1 milhão de reais é muita coisa. Não vou desrespeitar, eu sei que a meta para alguns fica mais arrojada. Só que quando você desconstrói 1 milhão de reais por mês e por semana, vê que não é tão difícil. Aí eles assustam, nossa, mas é possível fazer isso? Às vezes o cara já fecha 6 contratos por mês. Aí o único ajuste fecha 8. 2 a mais. Como é que você faz isso? Cara, grava um conteúdo por dia no TikTok. Já achou, matou a meta dele. Então, isso aqui é para trazer clareza. Mas clareza, ideia sem execução, de nada adianta. Então, você que está nesse vídeo assistindo esse bastidor, saiba disso. Cara, se tu não executar a tua ideia, tu vira
mais um dentro de um cemitério com muitas ideias. E no cemitério, igual eu falo para todo mundo, tá cheio de ideia boa, que muita gente não executou. Então isso aqui é uma jornada que eu faço diariamente e faço comigo e faço com os meus liderados. Eles precisam acreditar no projeto. Só que se igual tu comentou, 30 milhões de reais é muita coisa. Agora se eu desconstruo para eles, a visão fica mais clara. E o problema da execução, de quem está executando o processo todo, é que o liderado não tem a clareza de onde está indo. E essa é a grande dor, cara, falta de clareza. Agora pega essa visão, leva para o seu escritório, sua empresa e me diga quanto você quer faturar. Desconstrua nessa mesma ideia, depois comenta aqui quanto você tem que fazer semanalmente para atingir a sua meta anual. E não se esqueça de se inscrever neste canal, comentar aqui abaixo qual é o insight desse episódio. E claro, na verdade é o seguinte, qual é a sua meta para os próximos 12 meses que eu vou te acompanhar.